janeiro de 2023. Eu sou o Fred Neri e hoje eu vou comentar a respeito do como anda o mercado do mergulho comercial no Brasil. Inicialmente, quem não me conhece, eu vou pular a apresentação. Para quem não me conhece, se tiver e quiser saber quem está falando, no vídeo 1 desse canal tem uma breve apresentação minha, respondendo aos novos que desejam entrar na profissão, o que eu tenho dito para os mergulhadores, para os futuros mergulhadores, né, as pessoas que estão aí juntando um dinheiro para fazer o curso. Eu tenho aconselhado que não entrem no mercado. Não vejo o mercado atualmente com bons olhos. Não acredito que o investimento tenha um retorno significativo. Ou seja, o mercado de mergulho offshore no Brasil, ele está, a meu ver, destruído. E a recuperação desse, eu não acredito que, se ocorrer, não acredito que seja em curto ou médio prazo. Isso aí seria longo prazo, no caso de ocorrer. O mercado teve uma retração muito grande. Existem cursos formando profissionais muito acima da necessidade do mercado, o que gera um problema de excesso de mão de obra, né? Isso é fato, né? Isso já vem ocorrendo há muito tempo, né? E a própria forma dos contratos no Brasil, ela dificulta uma seleção melhor dos profissionais formados, uma vez que é preferido por muitas empresas o nivelamento por baixo, né? O que, por sua vez, afeta no valor de salários. Um ponto importante a ser ressaltado, principalmente para o pessoal que está iniciando, é que normalmente os mergulhadores iniciantes eles vão cair na mão de empresas piratas, né? O que é um risco adicional, né? Porque a quantidade de empresa fora dos padrões aí dentro do Brasil é muito grande. Ela já era grande quando eu atuava ainda aí dentro do Brasil, principalmente no mercado onshore, que eu acredito que seja o segmento de mergulho com mais possibilidade de crescimento, né? Ele sempre foi grande. O problema é que sempre foi dominado por empresas que não seguem o padrão, empresas piratas, vamos resumir, empresas piratas mesmo. E mesmo as empresas legalizadas, para poder se manter nesse mercado, eventualmente não seguiam e não seguem os padrões legais. Então isso é um risco adicional ao mercado de trabalho. Inclusive, recentemente teve uma morte no Brasil, no Rio, se não me engano, de um mergulhador contratado pelo estaleiro em situação totalmente irregular para fazer a docagem de um navio e acabou morrendo no local. Então isso é um fato que os mergulhadores novos devem ficar muito atentos. A ânsia de conseguir trabalho, que está difícil, faz com que vocês aceitem condições inadequadas, o que por sua vez também atrapalha o próprio bom andamento do mercado. Bom, eu tive o retorno de um empresário, de uma empresa média, né, que está com boa perspectiva. Vou tentar passar na íntegra o que ele me repassou, né, da visão dele, né, mas deixando claro que é a visão de um empresário, de uma empresa média, e o mercado, como eu já coloquei, ele envolve aí empresas grandes que vão trabalhar mais diretamente com a Petrobras ou outras contratantes,
envolve aí as empresas médias e pequenas e as piratas. Então, eu estou tendo um posicionamento de um empresário, o que pode não significar uma resposta adequada a todo o segmento. Ele está me passando uma resposta ao segmento ao qual ele atua. Segundo ele, está havendo um aquecimento no mercado, principalmente na região do Rio de Janeiro, o qual está deixando ele bem otimista. Ele vinha um pouco pessimista em relação ao mercado e, no momento, ele está com uma visão boa, devido a muito descomissionamento de unidades, algumas unidades entrando em contrato, uma quantidade significativa de unidades aguardando contrato. O sistema de mergulho brasileiro é um sistema, como tudo no Brasil, ele é basicamente dominado por um grupo de interesses que manipula, né, a forma desse sistema funcionar, né, o que também não é adequado, né, para uma melhoria de mercado. Né, isso ocorre há muitos e muitos anos, razão pela qual o próprio sistema tentou e conseguiu, né, fazer uma reserva de mercado significativa, aumentando a quantidade de profissionais disponíveis no país em relação à necessidade real de contratação desses. Isso é óbvio que vai ter um impacto na parte salarial, bem como na qualidade do trabalho executado, né, do profissional. Ainda que esse profissional seja um profissional bom, devido à situação precária de trabalho, esse profissional ele provavelmente iria se submeter a situações inadequadas de trabalho, em que numa situação onde houvessem mais possibilidades de emprego, ele não o faria. Então, o sistema foi formado de uma maneira a favorecer esses grupos de interesse para que eles tenham um lucro ainda maior e um controle extraordinário em cima dessa mão de obra, no padrão tipo, não vai fazer do jeito que eu quero, vai para a rua. E a pessoa sem opção se submete. E pegando esse ponto aqui, eu vou até tentar repetir na íntegra o que esse amigo meu me falou, que eu achei fantástico e realmente faz todo um sentido, né? Que em relação à qualidade profissional, né? É que na nossa geração nós fomos treinados, fomos forjados, nós éramos formados para enfrentar desafios. Algo que os profissionais atualmente não têm essa diretriz, né, que faz uma diferença grande. Em relação a essa diferenciação, houve um erro que eu considero grave das empresas e do próprio sistema interessado em que o mergulho mudasse, né, ficasse mais na mão deles, vamos dizer, do que já era, né, é o fato de que como eles nivelaram por baixo, não houve tempo de que os mais antigos passassem determinadas experiências para o pessoal que estava chegando, né? Esse pessoal antigo está se aposentando ou já se aposentou e muitos migraram para a área de ROV, né? Vendo já a decadência do mercado de mergulho, passaram ainda em tempo que eles teriam ainda para permanecer na profissão de mergulho, começaram a migrar para a área de ROV ou outras áreas, né? O que, a meu ver, trouxe uma deficiência muito grande na transferência de conhecimento para o pessoal novo,
formando assim bolsões de mergulhadores formando assim bolsões de mergulhadores não tão habilidosos, né? E uma vez juntando uma quantidade de mergulhadores mais fracos, vamos dizer assim, fica mais difícil de você ter um time de excelência, né? O que não estou dizendo aqui que não existem mergulhadores bons novos, existem muitos, eu mesmo supervisionei mergulhadores fantásticos iniciando na carreira, né? Então não é esse o ponto. Com essa demanda dos mais antigos, tanto para aposentadoria quanto para outras áreas, como ROV, lançamento de linha, né? Isso deixa uma lacuna no mercado que está sendo preenchida pelo pessoal mais novo, que já chega sem experiência, o que é uma situação que eu vejo com extrema gravidade, né? Você acaba botando equipes de novatos, tudo junto, né? Que acaba tendo um risco maior de trazer problemas, principalmente na área de supervisão e superintendência, né? Aí eu vejo a situação como mais grave ainda, porque ainda quando eu atuava aí no Brasil, eu já via uma deficiência muito grande técnica, principalmente no mergulho raso, dos supervisores, né? E uma deficiência bem alta no próprio supervisor de mergulho profundo. E no caso dos superintendentes, apesar de terem, pelo menos os que eu conheço, né? Eu acredito que quase todos eles, poucos eu poderia falar que o cara não tinha condição de estar na função. A grande maioria tinha, sim, condição técnica de estar na função de superintendente. O problema é que ficavam nessa situação que eu até citei aí anteriormente, da falta de perspectiva. Então o cara, mesmo ele sendo bom, ele não tendo possibilidade, você imagina um superintendente que já não mergulha mais, alguns até mergulhavam, aí você abre um leque melhor, né, de possibilidade. Mas o cara que chega à superintendência está já estabilizado na vida, numa zona de conforto, com um salário bom, e se ele perder aquele trabalho ali, dificilmente ele vai conseguir uma vaga de superintendente numa outra empresa que já tem os dela. Quer dizer, então o cara vai ficar numa situação complicada. Um profissional numa situação dessa, ele é um profissional mais fácil de se submeter aos absurdos que eventualmente as empresas impõem. Junte-se a isso a falta de pessoal qualificado e pessoal, de quantidade de pessoal para fazer cumprir as leis e as normas, isso vai causando um caos enorme dentro do país. Um fato que é bem importante, eu acho, ser colocado aqui, e que muitos brasileiros não se tocam disso, por exemplo, o ADCI, né, e o INCA, que são estruturas internacionais que acabam tendo normas que são seguidas pelas próprias contratantes de procedimentos de mergulho rígidos e excelentes, né? Elas são nada mais, nada menos do que algo similar ao que no Brasil nós chamamos de CEMASA, né? Que seria o Sindicato das Empresas. E por que aqui no exterior eles têm essa visão mais adequada de fazer a coisa certa e o brasileiro, o sindicato brasileiro não tem? Pelo contrário, tende aí pelo lado errado, vamos dizer assim. Porque aqui fora a justiça funciona mais eficiente, as autoridades funcionam de maneira melhor, a corrupção, apesar de existir, ela é infinitamente menor do que no Brasil, né? Então isso tudo vai influir nesse tipo de procedimento. Ou seja, as empresas aqui fora que acabaram formando o INCA ou a DCI, elas vinham sofrendo problemas jurídicos graves. Aqui você pode sim, num acidente de mergulho, você acabar tendo uma empresa falindo e tendo que pagar todas as indenizações. Você vai ver supervisores, superintendentes podendo ir presos, né? Então a situação funciona.
Eu trabalhei aí mais de 35 anos, como já dito, aí no Brasil. Eu nunca vi nenhum profissional envolvido num acidente de mergulho sofrer qualquer penalização civil ou criminal. E, eventualmente, elas são necessárias e seriam adequadas ao caso específico, né? Porque a grande maioria dos acidentes de mergulho, a meu ver, posso estar enganado, ela vai estar relacionado diretamente à falha humana, né? A erro operacional, falta de planejamento, né? Então, poucas as vezes eu creio que tenha sido problema de equipamento. E quando ocorreu o problema de equipamento, aí se você for averiguar, o equipamento não era adequado, a manutenção não vinha sendo feita de maneira regular, de maneira a cumprir a lei. O Brasil tem leis de mergulho e normas muito boas, sempre teve. O problema é que dificilmente foram cumpridas, né? Tinha sempre o jeitinho brasileiro de burlar, e burlar essas leis e burlar esses acontecimentos e burlar as normas acabam gerando problemas sérios, né? Dentro do país, dentro da operação de mergulho. E passou a ser uma prática comum até mesmo para que as empresas pudessem ter seus contratos. Se você for seguir à risca a legislação, você inviabiliza a operação. Isso são coisas que o próprio sistema brasileiro, eu não vou nem falar no mergulho em si, mas é o sistema Brasil de funcionamento das coisas. Ele engessa que as coisas funcionem de maneira adequada. A justiça brasileira é podre, todo mundo sabe, não vou precisar entrar nesse detalhe, né? Além de ser podre, acho que os setores que não funcionam de maneira adequada por diversos motivos, que eu também não vou entrar aqui, que não é o caso, né? Tornando no final um caos desenfreado, né? No mercado brasileiro. Nunca foi uma maravilha, mas na minha época ainda era melhor na parte, pelo menos, financeira. E na parte de segurança talvez não fosse tão bom quanto é hoje em dia, mas a gente tinha uma vantagem. Devido à facilidade maior de se obter empregos, o próprio mergulhador, o próprio supervisor, o próprio superintendente, ele tinha mais condições na mão dele de peitar uma empresa, porque não vou fazer o trabalho dessa forma, e ele ia ser demitido e ele ia conseguir vaga numa outra empresa, né? Então isso faz uma diferença muito grande na atuação do profissional. E eu não estou aqui questionando o profissional que age de maneira, não vou dizer errada, de maneira talvez não adequada, que existe uma diferença, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai medir a ferro e fogo para, no final das coisas, você que vai ficar no sufoco e o sistema vai continuar daquela maneira. Você entra na justiça contra uma empresa, são processos eternos, né? Eu tive um processo contra uma empresa no Brasil que eu iniciei ele no meu início de carreira e ganhei o processo, fui receber no final, já aposentado, ou seja, mais de 35 anos, um processo rodando na justiça. Isso não é algo comum, vamos dizer assim. Fica claro para mim a manipulação dentro do sistema jurídico para que esse processo não andasse, né? E pasme, esse processo que eu estou comentando foi um processo feito em grupo. O único do grupo, acho que eram 5 ou 6 mergulhadores que entraram. Nós ganhamos o processo. Por sorte, o único que recebeu esse dinheiro fui eu, apesar do processo estar terminado sem chance de recurso. Os demais não receberam ainda o dinheiro. Então é complicado, né? Você viver num sistema em que você não tem nem a justiça para te dar um respaldo, né? Isso é um dominó, né? Você tem uma série de coisas aí envolvendo o sistema do mercado de mergulho brasileiro,
onde você vai ver, por exemplo, no onshore, uma quantidade enorme de mergulhadores amadores trabalhando como se profissionais fossem. Até porque se as empresas forem contratar o mergulhador profissional como determina a norma, o custo operacional dela vai ficar muito acima do que o que o mercado paga. Então, ou seja, o mercado em si está criando situações de dificuldade para ele próprio, o que faz com que o mercado seja uma porcaria. Em gerais, em relação à qualificação e competência do pessoal envolvido em mergulho hoje em dia está muito baixa. Essa informação ela veio de todos os que eu perguntei, então ela está difundida em todos os níveis, né? Mergulhador raso, mergulhador profundo, supervisor raso, supervisor profundo, supervisores, fiscais, superintendentes e empresário. Isso já ocorria enquanto eu estava atuando aí dentro do mercado brasileiro. Aliás, um dos motivos também de eu ter jogado a toalha no Brasil, não apenas esse, mas ele está incluso, era exatamente a baixa qualidade dos profissionais que estão entrando no mercado. Volto a dizer, o que não significa que não existem profissionais novos bons, mas de um modo geral a qualidade está muito ruim. Não posso dizer, mas isso é opinião, que isso seja uma deficiência do curso em relação ao que eles ensinam. Isso porque os cursos eles têm um padrão de ensino determinado, da mesma maneira que o MEC tem lá a sua cartilha que tem que ser seguida, e os cursos têm também. Então, o que um curso civil vai ensinar vai ser a mesma coisa que a Marinha vai estar ensinando no curso dela, né? A diferença que eu vejo, talvez, né, voltando a enfatizar isso, é uma opinião, eu vejo que o problema pode estar na cobrança, nas provas, né? Você pode dar um curso muito bom e na hora de cobrar, a cobrança ser deficiente, o que não ocorre, eventualmente, dentro das unidades militares, por não ter o interesse econômico em ter mais alunos, em aprovar. Porque um aluno sabendo que o índice de reprovação é alto, dificilmente ele vai querer investir o dinheiro dele ali num curso que ele fala, pô, a chance de eu ser reprovado nesse curso é muito alta, né? Então, isso eu acho que faz uma diferença grande, razão pela qual, há muito tempo atrás, eu sugeri isso em documento, de que fosse criada uma instituição similar ao que é a OAB, ou seja, o mergulhador após formado, né, ele não era ainda um mergulhador, para ser mergulhador ele teria que passar por determinadas provas, que seriam, na época eu sugeri que fosse acompanhada pela própria Marinha e pelo sindicato de classe, além do CIEMASA, né, e outras autoridades que possam fazer uma diferença numa cobrança dessa. Isso foi rechaçado, tanto pela própria Marinha, quanto pelas próprias empresas e escolas de mergulhos. Porque acredito eu que não é interesse, uma excelência no mercado, porque um profissional que tem o conhecimento da qualidade dele e sabendo da necessidade dele como profissional, ele não vai aceitar a mixaria que está sendo paga no mercado, que é ridícula. O salário de um mergulhador hoje em dia no Brasil é ridículo. Eu não vou citar aqui porque é vergonhoso, né, o que está sendo pago. O mercado brasileiro em relação a salário sempre foi ruim, se comparado ao mercado internacional. Porém, uma vez eu fiz um estudo, aí eu ainda estava no Brasil, e que essa diferença, na minha época, ela não era tão gritante quanto é hoje em dia. A diferença, ela se dava, na realidade, havia uma diferença grande, mas a diferença era mais evidente, mais gritante, devido à quantidade de impostos que são pagos pelas empresas aí dentro do Brasil e que não
ocorre aqui no exterior, que era algo também que deveria ser revisto pelas autoridades, mas isso aí esquece, né? Jamais vão ver isso. Eles não estão interessados no bem-estar da população, quanto mais de um grupo pequeno como é o grupo de mergulhadores, né? Esse custo, se você analisar, isso também muda muito em relação ao mercado internacional para o mercado nacional. Você pega uma empresa que vai ter um custo de contratação enorme, impostos altíssimos, vai ter que pagar o exame médico desse cara, plano de saúde, uma série de coisas que são caras, aí o cara embarca 15 dias lá e pede para ser mandado embora. Esse dinheiro foi todo para o lixo. Aqui fora, normalmente, não é assim, né? Normalmente esses cursos são você que paga, o teu seguro de saúde, o teu exame médico, você tem que chegar pronto na empresa. Em contrapartida, o teu salário é muito mais alto, né? Então você tem que estar com o teu exame em dia, tem que estar com teus cursos HILT e os cursos exigidos aí para embarque. Aqui não é a empresa que paga isso. Você tira do teu bolso, né? Então, você diminui esse problema operacional para a empresa. Você imagina para a empresa gastar todo esse dinheiro para em 15 dias ter que gastar isso tudo de novo com outro profissional. De certa forma, isso é injusto, né? E acaba sendo inviável para a própria empresa, né? E, de certa forma, ela vai ter que acabar jogando isso para o custo-benefício dela. E aí, onde é que isso vai estourar? No salário. Ela poderia, talvez, até pagar um salário maior se ela não corresse esse tipo de risco. Não sei, isso é apenas uma opinião. Mas ela tem um risco, quando ela faz esse cálculo, ela já tem que considerar, ela como empresa, ela tem que considerar que ela pode ter aquela perda. E de onde vai sair essa perda? Vai sair do teu salário, legal. Não tem jeito. Reforçando aí para o pessoal que está querendo ser mergulhador, eu pessoalmente desaconselho, porque eu não vejo uma chance de colocação no mercado boa.